Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o programa Voz da Igreja chega até você. Preparamos com muito carinho este programa. Obrigado por você estar conosco, por nos assistir, por nos ouvir. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de São Lucas, que é só dele, onde Jesus envia os 72 discípulos à sua frente, nas cidades onde ele deveria ir. No coração deste tempo, vamos conhecer um pouco o pilar do pão. É um dos 4 pilares da casa, que é a igreja, que quer evangelizar o mundo urbano. Uma igreja em caminho, vamos conhecer o que estamos vivendo e fazendo aqui na Diocese de Divinópolis, neste tempo que o Senhor nos envia também a evangelizar aqui. Fique conosco. O programa Voz da Igreja está começando mais uma vez para você. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, convido você a mergulhar comigo no texto de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 11. E assim vamos beber da fonte preciosa da Sagrada Escritura, de onde nós tiramos a nossa fé, o nosso conhecimento de Deus, o nosso mergulho na verdade que salva, o nosso encontro com Jesus mesmo. Assim lemos então neste trecho do Evangelho de Lucas. Depois disso, o Senhor designou outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda cidade e lugar para onde ele mesmo deveria ir. E Jesus dizia-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se ali morar alguém que seja da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, retornará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo de vós. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e dizei: até a poeira de vossa cidade, que se grudou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Meu irmão, minha irmã, estamos diante deste belo texto que é só do Evangelho de Lucas. Aqui no capítulo 9, nos encontramos com Jesus enviando os 12. Agora, no capítulo 10, São Lucas fala deste envio de outros 72, discípulos à frente do Senhor, a toda cidade e lugar onde ele deveria ir. Aqui, o envio destes 72, 2 a 2. Este texto nos oferece elementos importantíssimos para a compreensão da evangelização neste tempo,
sobretudo quando nós queremos, a partir das diretrizes gerais da evangelização da igreja aqui no Brasil, quando nós queremos também evangelizar as cidades, o urbano. É este, digamos assim, o contexto deste tempo. E aí, digamos, nós também paramos sobre a mesma palavra que está aqui no texto de Lucas. Enviados à frente do Senhor, 2 a 2, a toda cidade. Vamos então visitar esse texto de Lucas nessa perspectiva, em que este texto nos ajuda a compreender elementos da missão, elementos da evangelização. Hoje, no nosso contexto de cidades, no nosso contexto urbano, com esta mentalidade que circula e se expande cada vez mais, a ponto de nós de fato nos sentirmos numa cidade mundial, onde os valores, onde os bens, onde o ritmo de vida, onde a qualidade de relação parece ser igual em toda parte, isto é, onde esse modelo e esta mentalidade do urbano parece ter se estendido em todas as direções, também para aqueles cantos onde, já bem distantes dos centros, onde também ali naqueles cantos existem elementos, mentalidades, tecnologias, ritmos bem semelhantes, se não iguais, àqueles que encontramos lá no centro das cidades. Por isso, vamos então recuperar brevemente elementos da missão a partir aqui deste texto. O primeiro elemento é perceber, portanto, que Jesus quer contar com todos. Há os 12, que ele envia no capítulo 9 do texto de Lucas, e há estes outros 72. Aqui poderíamos pensar já numa diversidade de ministérios. Lá os 12, aqui outros 72 que não estavam lá no grupo apostólico, mas também estavam com o Senhor e foram enviados com o Senhor, foram enviados pelo Senhor com o mesmo verbo com o qual o Senhor também envia os 12. Aqui se trata, portanto, de uma participação na mesma missão. Digamos que sejam ministérios ou até mesmo ministros diferenciados, mas todos enviados pelo mesmo Senhor e com a mesma missão. Aqui já nos colocamos então diante desta diversidade de evangelizadores, de enviados. Este é um primeiro passo importante. 2 a 2. Aqui também nos colocamos diante de tudo aquilo que possa parecer, digamos, pressa para terminar. Não. Há um testemunho que se dá ali, na convivência dos enviados, dos evangelizadores. 2 significam, portanto, a mínima vida comunitária. E aí já há um elemento bonito da fé cristã. Os discípulos de Jesus sabem compartilhar a vida. São enviados e evangelizadores que não vivem a solidão da missão, mas a compartilham com aquele que vai junto. Isso já nos ensina também a colegialidade do nosso caminho, da nossa missão. Avançando, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor que mande operários. Isto é, diante da imensidão da missão, nós sempre seremos poucos. O que exige de nós que supliquemos de fato ao Senhor, que multiplique aqueles que escutam o chamado e que se sentem de fato enviados e que tomem o caminho. Haverá sempre necessidade de novos evangelizadores que também se disponham e avancem na missão que o Senhor confia a eles. Avançando ainda no texto, ide. Essa palavra é preciosa, é o mandato missionário do Senhor. Ide. Essa dimensão não podemos perdê-la jamais. É a dimensão missionária da fé. Ide.
Ide, porque esta é a palavra que ecoa aos nossos ouvidos, brotada da boca de Jesus, o Mestre que nos envia. Ide. Não estamos fazendo o que queremos, estamos fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. Eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Jesus não escondeu os desafios, não escondeu as dificuldades, as resistências. Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. É uma missão exigente. Nem todos estarão conosco a nosso favor, predispostos a nos receber. Mas Jesus não esconde isso. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. A força do testemunho, da presença, do estilo e da forma da presença, de modo que já haja um impacto positivo no nosso modo de nos apresentar. O discípulo, o enviado, o missionário, o evangelizador precisa também ser simples, pequeno, despojado, como o próprio Senhor. A ninguém saudeis pelo caminho. Essas palavras dão a ideia de urgência. Não podemos perder tempo no caminho, senão nos ocupando do anúncio que devemos fazer. O primeiro dom, o primeiro presente que o evangelizador, o enviado, o missionário leva a quem se encontrar com ele é o dom, é o presente da paz, como também fora o presente do ressuscitado aos seus, quando aparece a eles lá na sala fechada, e ali Jesus, no Evangelho de João, por 2 vezes, saúda-os com a sua paz. A paz é o presente, é o dom que o missionário, o evangelizador leva da parte daquele que o envia. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem. Aqui estamos diante de outro elemento bonito da evangelização, a hospitalidade, o estar dentro, o sentar à mesa, o partilhar da vida daquele lugar, daquela família, daquela comunidade, a vida vivida na hospitalidade da mesa. Isso aqui é algo que também temos que recuperar para o nosso jeito de evangelizar. Estar perto, estar próximo, estar dentro. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os enfermos que nela houver. Isto é, aqui estamos diante de outro elemento, não é? Que é exatamente a prática do bem, o cuidado da vida, curar os enfermos que nela houver. A evangelização supõe este cuidado com a vida. Não basta levar algo simplesmente espiritual, o que é importante, mas se trata também de zelar pela vida, de cuidar da vida, porque o anúncio é este: o reino de Deus está próximo de vós. E o reino de Deus não é apenas uma mensagem, uma palavra. O reino de Deus é um jeito de ser, um jeito de cuidar, um jeito de pensar o mundo, um jeito de organizar o mundo, um jeito de cuidar das pessoas, cuidar da natureza, cuidar do planeta. O reino de Deus é exatamente o conteúdo do anúncio. E é importante que, de fato, entendamos, e esta é a palavra, digamos, final do texto, que haverá quem não queira acolher esse anúncio. A evangelização também precisa respeitar aqueles que se fecham e optaram por outro caminho, por outro projeto, por outro Deus. O respeito, portanto, à liberdade que escolhe diferente, mas um respeito que não nos exime de dizer o que temos de dizer. No entanto, diante dos existentes, sabei que o reino de Deus está próximo. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos você e eu no nosso caminho de batizados e enviados, de batizados e tornados pelo batismo missionários de Jesus, missionários do reino. Vamos recuperar esses belos elementos para a missão que nós precisamos levar adiante até o último dia. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo, meu irmão, minha irmã, depois de ouvirmos esse belo texto de São Lucas, onde Jesus envia os 72, e depois de termos visitado brevemente elementos importantes da missão, podemos agora dedicar um tempo ao pilar do pão. As diretrizes gerais falam de 4 pilares desta casa que é a igreja. Casa que é a igreja que quer evangelizar o mundo urbano. Então, falamos no último programa sobre o pilar da palavra. Agora nos detemos sobre o pilar do pão, desta casa que é a comunidade e a igreja que quer evangelizar este tempo, esta cidade, usando a palavra que também Lucas usa no seu evangelho que ouvimos. Este pilar do pão, como querem as diretrizes, nos leva exatamente à intimidade da casa. Se come o pão na mesa. A mesa é um lugar importante. Jesus falava da mesa no texto que nós ouvimos, onde o missionário enviado também come e bebe daquilo que lhe é oferecido, adentrando a intimidade da casa, a hospitalidade de quem abre a porta e a alegria e a paz de quem chega. Isso aqui certamente é uma somatória importante para que se possam colher os frutos da evangelização. Falar, portanto, do pão é também falar da mesa. A mesa está no centro da celebração da fé cristã. Na celebração da fé cristã há uma mesa, o altar, como também há, claro, uma mesa no centro da nossa vida familiar. A fé cristã é sempre ato comunitário que exige presença, acolhida das pessoas, cuidado e afeto pelos outros. Lugar da intimidade, portanto, a mesa, tanto aquela da nossa casa, quanto aquela que está no centro da fé cristã e no centro das igrejas, que é o altar, onde se oferece o sacrifício. A comunidade eclesial tem na Eucaristia a sua mesa por excelência. Ela, a mesa ao redor da qual se reúne a comunidade cristã, esta mesa transforma as pessoas em discípulos missionários de Jesus Cristo, testemunhas do Evangelho. Comemos da mesa da Eucaristia para aí encontrarmos força, vigor, criatividade, coragem para a missão que a Eucaristia nos leva a abraçar todos os dias, o ide de Jesus no Evangelho, de modo que comendo a Eucaristia, fazendo experiência de Jesus, fazendo memória dele, da sua vida, paixão, morte e ressurreição, que de fato fazemos na Eucaristia, então avançamos para a vida, para o caminho, para a missão, para o contato, para o convívio. A comunidade eclesial, a igreja, portanto, como casa que nutre os seus filhos, é sustentada pela oração. Na comunidade de fé, cultiva-se uma verdadeira vida de oração. E precisamos disso. Nesta casa que é a comunidade, onde nos reunimos para comer e para fazer memória de Jesus, nesta casa também se reza. A vida de oração, enraizada na palavra de Deus, é algo que não pode faltar e que nós não podemos descuidar. É nessa vida orante que nós mantemos a nossa relação, o nosso vínculo uns com os outros e com Jesus. Pela oração de cada dia, os membros da comunidade
se sentem consolados, redescobrem a sua dignidade de filhos, porque se dirigem a um Pai. Tomam consciência de que são colaboradores de Deus e que são impelidos a ir ao encontro das pessoas e serem portadoras da misericórdia e da paz. Portanto, ao redor desta mesa, onde se come o pão que é Jesus, e comemos este pão na intimidade da vida de comunidade, como de fato Jesus recomendou lá no texto do envio, sentados à mesa, comendo e bebendo, nós partilhamos, portanto, as labutas, anunciamos Jesus ali, iluminamos a vida de cada dia com a luz que vem da fé e vem do próprio Jesus. Vejam, portanto, meu irmão, minha irmã, que aí está um elemento importante da nossa evangelização. Nós tínhamos que, sim, claro, celebrar a Eucaristia, nos colocar diante de grandes eventos que mostram quem somos, em quem cremos, que somos muitos, e aqui estamos diante dos grandes eventos da fé, mas não podemos parar aí. Esses eventos ainda conservam muito do anonimato, estamos juntos e somos muitos, mas não é ali propriamente o lugar da intimidade, da hospitalidade do coração. É preciso avançar, portanto, para uma evangelização que entre, que penetre o nível da casa, o doméstico, de modo que ali, assentados, ao redor também da palavra, naquela que é a minha casa que está ali, no meio das outras casas, presididas pela casa de Deus, que é o templo, ali, a minha casa, a sua casa, podem e devem ser o lugar onde, na hospitalidade de irmãos, nós partilhemos a fé, nós rezemos, nós anunciemos Jesus, nós contemos uns para os outros o que Jesus fez por nós. Mas chama atenção para o número 97, e aqui é algo que de fato deve me preocupar, me inquietar, como também a você. Olhem a importância e também a centralidade deste número. Na pastoral, isto é, no serviço de cada dia, no apostolado de cada dia, na missão minha e sua de cada dia, na pastoral, é preciso superar a ideia de que o agir já é uma forma de oração. Quando confundimos agir com rezar, chegamos a abreviar ou até a dispensar os tempos de oração e de contemplação. Quando reduzimos tudo ao fazer, corremos o risco de nos contentar apenas com reuniões, planejamentos e eventos, pensando e até dizendo que enquanto fazemos essas coisas boas, estamos rezando e que esta oração nos basta. Estes são importantes. Encontros, reuniões, planejamentos são importantes no cotidiano da nossa pastoral, mas não substituem a vida de oração. Ao contrário, devem decorrer da oração e conduzir a oração. Isto é, eu trabalho, eu me canso porque rezei antes. E o meu trabalho, o meu cansaço me levam de novo à oração como lugar de estar com Deus, de me refazer em Deus para continuar trabalhando e me cansando. É muito importante que nós não liguemos sem muita penetração neste critério, que nós liguemos simplesmente o fazer bem com oração, de modo que fazendo alguma coisa boa pela comunidade, nos sintamos já, digamos, liberados e até mesmo não necessitados da vida orante. Muitas atividades podem facilmente levar os cristãos a caírem em tentações perigosas,
como o ativismo, a vaidade, a ambição, o desejo de poder. É preciso que, de fato, a nossa vida orante, que nos ponha dentro do coração de Deus, que entendamos que essas, digamos, tentações vão desqualificando a nossa ação pastoral a ponto de ela se tornar estéril. Por isso, rezamos antes, rezamos depois, para que a nossa experiência de Deus nos ajude a fazer o que fazemos, com cansaços, com fadigas, mas sem um ativismo estéril, sem uma vaidade que nos leva a competir, sem ambição, sem desejo de poder, porque isso tudo vai estragar a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com a missão, a nossa relação com Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos aprender também com estas orientações das diretrizes. O pilar do pão nos leva à mesa, e aí, ao redor da mesa, a mesa da comunidade, como também a mesa da nossa casa, este é um lugar privilegiado de evangelizar, de modo que ali, na intimidade com o Senhor e com os irmãos na igreja, na intimidade de casa, ali possamos de fato falar de Deus, possamos rezar e possamos levar adiante a missão para a qual o Senhor nos chama todos os dias. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho, meu irmão, minha irmã, estamos levando a sério o ID de Jesus, o ID que nos envia para a missão, e a missão se diversifica, se amplia, se torna bonita, se torna ampla, apesar de também nela nos cansarmos, como o próprio Jesus. Não estamos fazendo nada errado quando nos cansamos por causa dele, quando fazemos o que fazemos por causa dele, saídos da oração, mergulhados na missão, retornando à oração, de modo que aí seja a dinâmica do nosso caminho. O Senhor nos convida também neste tempo a assumir os compromissos, as responsabilidades deste momento da nossa igreja. Quero partilhar com você a alegria de, nesta semana, estarmos vivendo aqui na nossa diocese a semana missionária dos nossos seminaristas. Terminado o semestre letivo, nessa semana eles estão então em Itaúna para um trabalho de visitação, de encontro, de vida missionária. Ali estão, como exatamente o texto de Lucas nos diz hoje, também de casa em casa, visitando instituições, doentes, famílias. É a semana missionária dos nossos seminaristas, do propedêutico, da filosofia e da teologia. Então, rezem de fato para que esse dinamismo, este movimento missionário que os seminaristas vivem nessa semana, que isso de fato se expanda para a vida toda, a fim de que sejam homens profundamente marcados pela vida de oração, profundamente criativos e fecundos na missão e por isso mesmo capazes de falar de Deus aos corações, por isso mesmo capazes de serem portadores da paz, da misericórdia e da bênção de Deus àqueles a quem eles forem enviados. Então rezem para que essa semana missionária de fato seja frutuosa e também favoreça ainda mais a conversão missionária no coração dos nossos seminaristas, que não podem também jamais esquecer
e deixar que se silencie o ide que Jesus também pronuncia sobre a vida deles, a fim de que sejam homens profundamente marcados pelo espírito missionário. Neste sábado, dia 6 de julho, também pela manhã, na nossa livraria João Paulo II, aqui em Divinópolis, vamos lançar um livro que recolhe, então, alguns textos meus ao longo desses 5 anos de ministério episcopal aqui na Diocese de Divinópolis. Palavras de um pastor com os olhos fitos em Jesus. Foi assim que chamaram este livro, que alguns ajuntaram e deram, portanto, aos meus textos esse formato de um livro. Então, você que mora aqui em Divinópolis, que convive conosco, que participa de nossas celebrações e eventos, está convidado no dia 6 de julho, às 9 horas da manhã, na livraria São João Paulo II. Vamos conversar um pouco sobre aquela obra. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.